Olá pessoal, agora vamos estudar a tangente de arcos trigonométricos. Aqui temos uma circunferência unitária centrada na origem de um sistema de eixos ortogonais e o arco AP de origem A, extremidade P. Queremos definir qual é a tangente do arco AP. Quando o ponto P, extremidade do arco trigonométrico, está localizado no primeiro quadrante, a definição de tangente de um arco trigonométrico é totalmente coerente com a tangente estudada em um triângulo retângulo. Vamos considerar uma reta tangente à circunferência pelo ponto A, de coordenadas 1, 0. Essa reta se chamará reta T. Perceba que a reta T ela é paralela ao eixo Y. Eu vou prolongar o raio OP até encontrar o ponto T na reta tangente T. Então, agora eu tenho o triângulo retângulo OAT, retângulo no ponto A. Se a medida do arco AP é alfa, o ângulo central que este arco determina também é alfa. Então, pelo triângulo OAT, eu posso escrever que a tangente do ângulo alfa, que é a razão entre o cateto oposto pelo cateto adjacente, será a razão entre a medida AT, que é o cateto oposto ao ângulo alfa, sobre 1, que é a medida do cateto adjacente, que é o raio da circunferência. Portanto, a tangente do ângulo alfa é a medida do segmento AT. Como a medida do ângulo alfa é igual à medida do arco AP, então eu posso escrever que a tangente do arco AP é igual à medida do segmento AT. Veja que o ponto T na reta tangente T, ela tem as seguintes coordenadas. A abscissa do ponto T é sempre o número 1 e a ordenada, aqui eu vou colocar que é o y do ponto T. Agora perceba, a medida do segmento AT é exatamente a ordenada do ponto T, que é o yt. Então, não só no primeiro quadrante, mas de forma geral, a definição de tangente de um arco trigonométrico é sempre a ordenada do ponto T. Então veja, se o ponto P está no primeiro quadrante, eu vou prolongar o segmento OP até encontrar o ponto T na reta tangente T. Assim, a tangente do arco AP é, no caso, YT. No primeiro quadrante, esse YT é sempre um número positivo, sempre maior que zero. Se o ponto P, extremidade do arco, está no segundo quadrante, eu vou prolongar o segmento PO, prolongando o segmento PO, até encontrarmos o ponto T na reta tangente T. E a tangente do arco AP é igual à ordenada do ponto T. Veja que, neste caso, se o ponto P está no segundo quadrante, a ordenada do ponto T é o número negativo, então é um número menor que zero. Se o ponto P, extremidade do arco trigonométrico, está no terceiro quadrante, eu vou prolongar o segmento PO até encontrar o ponto T na reta tangente T. Então, a tangente do arco AP é a ordenada do ponto T. Neste caso, se o ponto P está no terceiro quadrante, esta ordenada do ponto P é sempre um número maior que zero. Se o ponto P está no quarto quadrante, eu vou prolongar o segmento OP até encontrar o ponto T. A tangente do arco AP é y do ponto T, ordenada do ponto T. E neste caso, essa ordenada é um número menor que zero. É importante notarmos que a tangente não é definida para todos os arcos. Veja, se eu tenho um arco de 90 graus, o segmento OP é paralelo à reta tangente T. Então, eu nunca vou encontrar o ponto T na reta T. Logo, a tangente de 90 graus ela não está definida. Aqui também nós temos um arco de 270 graus,
ou um arco de 3π sobre 2, o segmento OP ele é paralelo à reta T, então a tangente de 3π sobre 2 não existe, porque eu nunca vou encontrar o ponto T na reta T. Portanto, a tangente de um arco X, ela não está definida, ou não existe, para todo arco X, tal que X é igual a π por 2, mais n vezes π, com n um número inteiro. Aqui nós podemos observar a tangente de um arco de forma um pouco mais natural. A tangente de 0 grau é 0. Veja que, se um arco está no primeiro quadrante, a tangente é a ordenada do ponto T, é sempre número positivo, até que, chegando a 90 graus, a tangente não existe, pois o segmento OP é paralelo à reta T. No segundo quadrante, a tangente é negativa, até que a tangente de 180 graus é igual a zero. No terceiro quadrante, a tangente é positiva, e a tangente de 270 graus não existe. E se o ponto P está no quarto quadrante, a tangente é negativa e a tangente de 360 graus é igual a zero. Sabemos que, dado o ângulo α no primeiro quadrante, o correspondente ao ângulo α no segundo quadrante é 180 graus menos α, no terceiro quadrante é 180 graus mais α, e no quarto quadrante, 360 graus menos α. Nós podemos relacionar as tangentes desses arcos correspondentes. Veja que a tangente do ângulo α, sendo K, a tangente de 180 graus menos α é menos K. Portanto, a tangente de α é igual a menos tangente de 180 graus menos α. A tangente de α é igual a tangente de 180 graus mais α. Então, a tangente de α é igual a tangente de 180 graus mais α. E veja que a tangente de α é igual a menos tangente de 360 graus menos α. Tangente de α é igual a menos tangente de 360 graus menos α. Partindo da origem dos arcos trigonométricos e percorrendo um arco de medida α no sentido horário, eu tenho um arco côngruo ao arco de 360 graus menos α. Então, eu posso escrever que a tangente de α é igual a menos tangente de menos α. E a gente observa também que a tangente de 180 graus menos α é igual a tangente de 360 graus menos α. Então, a tangente de 180 graus menos α é igual a tangente de 360 graus menos α. Aqui nós podemos visualizar a tangente de um arco e a tangente de arcos correspondentes nos demais quadrantes. Então, veja, por exemplo, a tangente de 45 graus, é igual a 1. A tangente do correspondente de 45 graus no segundo quadrante, no caso 180 menos 45 é 185, e a tangente de 185 graus é menos 1. No terceiro quadrante, 180 mais 45, 225.
a tangente de 225 é igual à tangente de 45, que é igual a 1. E no quarto quadrante, a tangente de 360 graus menos 45, no caso 315, é menos 1, que é igual à tangente de 135 graus. No próximo vídeo, nós resolveremos alguns exercícios envolvendo tangente de arcos trigonométricos. Espero ter ajudado e até uma próxima.